Amós, capítulo 8, versículo 11, traz uma profecia para os nossos dias e fala assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Eu tenho tido uma oração, um clamor constante ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fome da tua palavra, porque a tua palavra é vida, é saúde, é fonte de vida eterna. Que o Senhor traga fome pela palavra aos nossos corações. Muitas pessoas e meus seguidores, tanto no YouTube, no Instagram, nas redes sociais, têm me perguntado: Rai, você tem realmente desenvolvido um curso de estudo bíblico? Sim, eu tenho um curso online. O título dele é Estudo Bíblico com Revelação, com muito aprofundamento bíblico. Eu vou te mostrar aqui rapidamente alguns módulos desse curso e o material didático. E eu estou deixando aqui na descrição o link, onde você tem a descrição e a demonstração de todo o conteúdo do nosso curso Estudo Bíblico com Revelação. E lá você pode clicar e fazer a sua matrícula. Fazendo a matrícula, você também vai entrar no grupo do WhatsApp, onde a gente vai estar compartilhando conteúdos exclusivos. O curso começa com esse módulo, que a gente vai disponibilizar, que você pode imprimir esse material em PDF. Eu sugiro que você bote em pastas classificador. Caso você não queira imprimir, você pode consultar online. O título dessa primeira lição é Como Estudar e Compreender a Bíblia. São 5 passos práticos para você estudar, meditar, compreender as Escrituras. Durante algumas décadas, eu tenho percebido, inclusive estudando um pouco do hebraico, que existem princípios e métodos de escrita da cultura hebraica. Mas a base das Escrituras é uma cultura hebraica. Então, o método de escrita hebraico é muito preciso. Existem regras, existem sistemas e metodologias de ensino. Se você entender esses princípios e métodos para compreender as Escrituras, nós compartilhamos 12 princípios. É claro que está envolvido princípios de hermenêutica e exegese, mas não de forma complicada. Nós vamos abrir as Escrituras e identificar esses princípios e métodos com os quais foram escritas as Escrituras. Aí, então, uma nova compreensão de todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, se abre. Aí nós vamos começar a estudar os 4 evangelhos. Primeiro módulo, por que 4 evangelhos? Não bastaria apenas um, mas por que 4? Gente, as apostilas que nós fornecemos não são esboços de aula. As apostilas, ela tem um conteúdo aprofundado. As nossas videoaulas têm uma média de 10 a 15 minutos. A gente vai estudar capítulo por capítulo do Evangelho segundo Mateus. Essa apostila de Mateus tem, por exemplo, 71 páginas. E você vai entender os 5 pilares, 5 ensinamentos básicos de Jesus que estão fundamentados no Evangelho segundo Mateus. Eu explico isso nesse resumo. São 5 pilares, 5 discursos de Jesus que são os pilares do reino de Deus. Mateus é o Evangelho do reino. Marcos, discípulo de Pedro. E o Evangelho segundo Marcos foi o primeiro evangelho escrito do ponto de vista cronológico. Então Pedro passou para Marcos aquilo que estava no coração dele. Marcos esteve com Pedro e foi discípulo e companheiro de Pedro, serviu a Pedro nos últimos dias da sua vida e com certeza Pedro pôde estar ensinando o Evangelho do reino de Deus. O Evangelho segundo João, a gente pula para João. O Evangelho segundo João, maravilhoso. O Evangelho dos sinais, tem 7 sinais. Todos os milagres, os ensinamentos, curas que Jesus realizou, registradas no Evangelho segundo João, estão associadas às festas bíblicas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Então aqui nós temos, de forma bem didática,
o Evangelho segundo João, 80 páginas. Aí tem Lucas, vamos entrar em Atos. E eu queria chamar a atenção para vocês do Salmos. Os 5 livros do Saltério, Salmo 1 ao Salmo 150. Segundo Lutero, segundo Santo Agostinho, os Salmos é uma Bíblia viva. Isso aqui é alimento para todo o nosso viver, para o nosso dia a dia. Nós dividimos o nosso curso dos Salmos em 5 módulos. O primeiro módulo tem a introdução e o primeiro livro, 127 páginas. Nós vamos estudar, meditar e entender a lógica. Os Salmos não foram ordenados nos 5 livros, do 1 ao 150, de forma aleatória. Houve uma sabedoria de Deus para catalogar, criar a coletânea do livro 1, 2, 3, 4, 5. Quando você entende o tema central de cada um dos livros do Saltério, olha, tem sido sustento para a minha vida e já tem sido também para os nossos alunos. Aqui está o módulo 1, módulo 2, livro 2, livro 3, livro 4. Nós vamos estudar também Apocalipse, pessoal. O livro de Apocalipse, todo ele foi escrito dentro de uma estrutura, de acordo com a escrita hebraica, uma estrutura quiasma, de paralelismo hebraico. Se você não entender o paralelismo, uma forma de escrita hebraica, conforme eu te falei, muito utilizada nos livros proféticos, nos livros poéticos, nas parábolas de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, no livro de Gênesis também, ou seja, em toda a Bíblia. Se você não entender o paralelismo hebraico, você não vai entender o livro de Apocalipse. Nós temos 2 módulos do livro de Apocalipse. Esse daqui é o primeiro módulo, Apocalipse, as chaves para compreender o livro de Apocalipse, o paralelismo hebraico, a história da igreja, fatos que marcaram a história da humanidade. O livro de Apocalipse, pessoal, já se cumpriu mais de 85%. Por isso que João começa as coisas que são e que haverão de ser. E o livro de Apocalipse vai se tornar tão real, tão simples de se entender, quando você descobre essa estrutura do paralelismo hebraico. Senhor, estimula a fome no meu coração. Mais uma vez darei fome sobre a terra. Fome não de pão, não sede de água, mas de ouvir as palavras vivas do Senhor. Venha estar conosco, venha fazer o nosso curso de estudo bíblico com aprofundamento, com revelação. Acesse curso.raibarreto.com.br. Lá você tem toda a descrição do nosso curso, de cada um dos módulos e como você vai na prática de forma online, acessando pelo seu celular, pelo seu notebook, pelo seu computador, a qualquer hora do dia. E você vai ter esse conteúdo. Imagine, você vai ter conteúdo de todos os salmos. Então, um dia você quer meditar no Salmo 51, 23, 119, uau! Todo o Salmo 119, módulo por módulo do Salmo 119, são 22 blocos de 8 versículos, nós vamos meditar cada um desses módulos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e compartilhe esse vídeo com a sua comunidade, com a sua igreja, com a sua célula, com seus irmãos. Te aguardo lá no nosso estudo bíblico com Rai Barreto.